Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Matemática 2. Nesta aula falaremos sobre integrais triplas em coordenadas esféricas. Primeira parte falaremos das coordenadas esféricas, como defini-la. Segunda parte, como definir a integral tripla em coordenadas esféricas. E terceira parte, falaremos de exemplos de volumes em coordenadas esféricas. Livro de referência Stuart, volume 2 ou qualquer livro de cálculo, volume 2. Então vamos à primeira parte. Coordenadas esféricas. Quem são as coordenadas esféricas? Como defini-las? Quem são as coordenadas esféricas? As coordenadas esféricas nós podemos ter como referência o planeta Terra, apesar de não ser uma esfera perfeita, mas a ideia de localizar um ponto na superfície terrestre, nós precisamos da latitude e de longitude. Ou seja, precisamos de dois ângulos, da definição de dois ângulos. Após isso, se quisermos saber se estamos mais próximos ou mais afastados do núcleo terrestre, ou seja, variar na altura, nós precisamos mudar. Nós precisamos um raio de referência para saber o quão a gente está se afastando do centro, ou seja, da origem do sistema de coordenadas, do centro do planeta Terra, o quanto que a gente afasta ou aproxima. Essa altura, né, ela vai estar representando por um raio em que é a distância da origem até esse ponto. Então, vamos colocar os eixos x, y e z como referência no nosso sistema de coordenadas retangulares, que é o que nós conhecemos, temos como referência, e a partir daí, de um ponto em coordenadas retangulares, vamos ver como definir o sistema de coordenadas esféricas. Então aqui nós temos os eixos x, y, z. E representar um ponto aqui, um ponto P, coordenadas retangulares. Então x, y, z. Então nós temos esse ponto projetado perpendicular aqui em Z. Então essa projeção aqui, ela é perpendicular, é ortogonal, uma projeção ortogonal, e uma projeção ortogonal aqui no plano XY. Então aqui Y e aqui X. Bom, esse em sistema de coordenadas retangulares. Em polar, bom, nós vamos definir uma distância da origem até o ponto P. Essa distância da origem até o ponto P, nós vamos chamar de raio, em que vai ser o nosso raio ρ.
Então aqui temos Rho. Rho. Este raio Rho, nós temos um ângulo formado entre este segmento de reta e o eixo Z. Então aqui nós temos um ângulo formado entre este raio e o eixo Z, que nós vamos chamar de φ. Então este ângulo é o ângulo φ. Ao fazer a projeção do ponto P até o plano XY, nós também podemos fazer a projeção desse segmento de reta, ou seja, a projeção de ρ no plano XY. E aí nós vamos ter a sombra aqui no plano XY, que eu vou representar essa sombra pela letra R. Por que pela letra R? Porque aqui no plano XY nós vamos manter o sistema de coordenadas polares. Ou seja, se aqui nós temos a projeção do ρ formando um outro raio no plano XY, isso nos remete às coordenadas polares. Então, se a gente tiver o ângulo formado entre o eixo X e esse R, este raio R, aqui nós temos então a formação do ângulo θ. E aí nós temos a representação do nosso ponto P em coordenadas esféricas através de ρ através de θ e φ. Θ e φ são os dois ângulos em que nós podemos de alguma forma associá-los com a latitude e longitude, se pensarmos numa esfera, na esfera terrestre, um ponto localizado na superfície terrestre. Então, esses são as três variáveis das coordenadas esféricas. Então, ρ, θ, φ. Tá? Então, mas qual que é a relação entre ρ, θ, φ e x, y, z? Para isso, né, vamos aqui observar triângulos formados nessas projeções. Né? Então, essas projeções em cinza, né, nós temos aqui formado ângulos retos. Então, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto e aqui nós já desenhamos ângulo reto. Nota-se que aqui nós temos um triângulo formado. Um triângulo retângulo. Eu vou desenhar esse triângulo retângulo aqui. Então, esse triângulo retângulo ele está sendo esse daqui, em que este lado aqui é Z, então aqui é Z, o ângulo aqui oposto, né, se o ângulo aqui
este ângulo aqui, ele é o ângulo θ. Θ não, é o ângulo φ. Então, aqui é o ângulo φ. E aqui, esse tracejado, ele é o mesmo que este segmento aqui em verde, que é o R, que é do sistema de coordenadas polares. Então, aqui em cima é o R, e aqui nós temos um triângulo. Desse triângulo, nós vamos tirar duas relações. A primeira relação é com o cosseno de φ. Quem é o cosseno de φ? Cosseno de φ é z sobre ρ. Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente aqui é ρ. Aqui é ρ. Então, nós temos que z é igual a ρ cosseno φ. A outra relação que nós vamos tirar é com relação ao seno. Então, esse daqui nós vamos guardar. A outra relação que nós vamos tirar é com o seno. Seno de φ é igual a cateto posto sobre hipotenusa. Então, é o R sobre ρ. E aqui nós temos que o R é igual a ρ vezes seno de φ. Bom, se olharmos no plano XY, no plano XY, nós temos as coordenadas polares. Isto é, nós temos então que x vai ser igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ. Mas quem é R? R, acabamos de ver que R é igual a ρ seno φ. Então, nós vamos ter que o x ele é igual a ρ seno φ cosseno θ e o y é igual a ρ seno φ seno θ. Então, as equações das coordenadas polares é definido como x igual a ρ cosseno θ seno φ, y igual a ρ seno θ seno φ e z igual a ρ cosseno φ. Então, essas são as coordenadas esféricas. Além disso, podemos, normalmente, ela está definida com o ρ sendo maior ou igual que zero, com φ
variando de 0 até π, ou seja, φ inicia aqui, φ igual a 0, e podendo variar até aqui, que é o φ igual a π, e θ é o mesmo das coordenadas polares. Então, o θ varia de 0 a 2π, que nem lá nas coordenadas polares. Então, e a partir das coordenadas esféricas, nós podemos extrair a seguinte relação. Bom, vamos elevar as expressões tudo ao quadrado. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a ρ ao quadrado, seno quadrado de φ, cosseno ao quadrado de φ, y ao quadrado igual a ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ, e z ao quadrado igual a ρ ao quadrado igual a cosseno ao quadrado φ. Tá? Então, nós elevamos aqui ao quadrado as três expressões. Tá? Só está na ordem, eu só inverti a ordem, só está com a ordem aqui invertida. Tá? Só mudou a ordem ali dos senos e do cossenos, mas é a mesma coisa. Tá? Então, só elevou ao quadrado as três expressões. E o que nós vamos fazer? Nós vamos somar essas expressões. Então, nós vamos obter x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual este mais este mais este. Bom, este mais este, nós podemos colocar ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado φ em evidência. Então, vai ficar ρ ao quadrado seno ao quadrado φ, que multiplica, entre parênteses, cosseno ao quadrado θ, mais seno ao quadrado θ. Tá? Então, desses dois primeiros aqui, pôs este e este em evidência. Aí ficaram este e este dentro do parênteses. Mais esse é o terceiro pedaço. Ρ cosseno ao quadrado de φ. O que está entre parênteses é igual a 1. Então, isso daqui é igual a 1. Então, fica ρ ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado, mais ρ ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado. E põe de novo ρ ao quadrado. Agora põe ρ ao quadrado em evidência. Então, aqui fica seno ao quadrado de φ mais
cosseno ao quadrado de φ. Isso novamente é 1, então sobra ρ ao quadrado. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado em coordenadas esféricas. Então, nós temos esta relação aqui em coordenadas esféricas. Então, com isso, como que fica curvas? Né? Nós podemos transformar ponto a ponto, mas se a gente tem um ponto em coordenadas retangulares, nós podemos passar para polares este ponto e vice-versa, mas nós estamos interessados em curvas, né? Então, em superfícies. Então, como que transformar superfícies de coordenadas retangulares para esférica e vice-versa? Então, nós vamos ver superfícies, algumas superfícies em coordenadas esféricas. Então, primeiro, nós vamos pegar a esfera. Vamos pegar a equação de uma esfera em coordenadas retangulares. Então, x mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Então, essa daqui é a equação de uma esfera em coordenadas retangulares, uma esfera centrada na origem de raio A. Então, qual vai ser a equação dela em coordenadas esféricas? Nós sabemos que isso que está à esquerda da equação é ρ ao quadrado. Então, nós temos que ρ ao quadrado é igual a A ao quadrado. Então, ρ igual a A. Então, essa é a equação de uma esfera em coordenadas esféricas. Então, vamos pegar um cone. Vamos pegar a seguinte equação do cone. X ao quadrado mais y ao quadrado menos c ao quadrado vezes z ao quadrado igual a zero. Isso é um cone em coordenadas retangulares. E como que fica então em coordenadas esféricas? Bom, x ao quadrado mais y ao quadrado, nós sabemos quanto que dá. Nós fizemos esse pedaço aqui. X quadrado mais y quadrado, ele é isso daqui. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ρ ao quadrado vezes seno de φ ao quadrado. Então, eu vou já usar aqui. É ρ ao quadrado seno de φ ao quadrado. Seno ao quadrado de φ. E, então, vamos continuar a expressão menos c ao quadrado. E quem que é z ao quadrado? Ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de φ igual a zero. Então, isso, passando esse pedaço para o outro lado, cortando os ρ ao quadrado, passando o cosseno ao quadrado, dividindo. Então, vai ficar seno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado igual a c ao quadrado. Extraindo a raiz dos dois lados, temos que seno de φ sobre cosseno de φ igual a c. Então, isso daqui vai resultar que tangente de φ é igual a c.
E se aplicarmos o arco tangente dos dois lados, nós temos que φ é igual a arco tangente de C. Esse arco tangente de C, bom, é um ângulo que vamos chamar de φ0. Então, dependendo do valor de φ, dependendo do valor de C, φ0 pode ser positivo ou negativo. Por exemplo, se C for 1, arco tangente de 1, né? Então se a gente pegar, ele é π sobre 4. Então esse ângulo ele pode ser π sobre 4. Então esse daqui é um ângulo, e dependendo de C ser positivo ou negativo, então esse valor aqui, este ângulo, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? Então, vamos pegar aqui duas situações, né? Os casos em que ele pode ser positivo e negativo. Então, se φ0 estiver entre 0 e 2π, entre 0 e π sobre 2, o que acontece é que esse ângulo ele vai estar na parte positiva ali do Z. Então, como que vai ficar? Então, se a gente tiver um C que resulta com o φ de 0 entre 0 e π sobre 2, nós vamos ter a seguinte situação. Então, aqui nós temos os eixos x, y, z. Se fixarmos aqui um ângulo φ, então se a gente deixar fixo o ângulo φ, então aqui um φ0, se a gente fixar o ângulo e ρ variar à vontade, ou seja, o raio, nós vamos ter a construção dessa semi-reta, dessa semi-reta, porque essa reta aqui continuaria, né, infinitamente, que essa semi-reta aqui. Então, ρ pode variar de 0, que estaria aqui na origem, e ir aumentando 1, 2, 3, 5, indo para infinito. Então, essa semi-reta aqui, ela continua, né? Ela não para aqui. Eu só parei aqui desenhando esse segmento para a gente conseguir representar. Tá? Mas essa semi-reta aqui continua. Da origem e continua. Ou seja, porque o ρ pode ser qualquer valor. Então, aí nós temos a construção dessa semi-reta. Quando a gente variar o ângulo, essa semi-reta, ela vai girar aqui em torno de Z. Ou seja, nós vamos, com o θ, nós vamos poder variar 360 graus, né? Ou seja, 2π, este segmento, esta semi-reta. Então, aí nós vamos ter um cone formado. Então, nós vamos ter este cone aqui formado.
Então vamos ter um cone formado. Isso quando a gente mantém φ fixo entre 0 e π sobre 2. E se a gente fixar entre π sobre 2 e π, o φ, ele vai, se fosse 90 graus, daria aqui em cima do eixo y, e se passar de 90 graus, vai estar aqui para baixo, ou seja, vai desenhar esse cone aqui na parte de baixo. Então nós teríamos esse cone na parte de baixo. Então nós teríamos algo do tipo, então, teremos um cone aqui na parte de baixo, formando um ângulo aqui, formando um ângulo com o eixo Z. Tá? Então, φ igual φ0 é um cone em coordenadas esféricas. E aí vamos pegar um exemplo de um paraboloide. Como que fica um paraboloide elíptico? Em coordenadas esféricas. Faltou o L aqui. Paraboloide elíptico. Vou pegar um específico. Vou pegar o z igual x² mais y². Nós já vimos que esse daqui é ρ ao quadrado seno, vou voltar aqui, seno ao quadrado de φ, e z, quem que é z? É ρ cosseno φ. Então este ρ a gente pode cancelar aqui. E aí nós vamos ter que ρ é igual a cosseno de φ dividido por seno ao quadrado de φ. E aí temos então cosseno de φ dividido por seno de φ vezes seno de φ. Cosseno de φ dividido por seno de φ é a cotangente de φ. E 1 sobre seno é a cossecante de φ. Então essa é a equação do paraboloide em coordenadas esféricas.
podemos ter a situação em que a gente tem uma expressão em coordenadas esféricas e queremos passar para retangular. Então, se a gente multiplicar os dois lados aqui da igualdade por ρ, então vai ficar ρ ao quadrado 2 vezes ρ seno de φ cosseno θ. Ρ ao quadrado nós sabemos que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. E esse daqui, multiplicando 2, é exatamente o x. Então é 2x. Passando para o outro lado, completando o quadrado. E aí a gente chega que essa equação é igual a x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Então, esse daqui é a equação de uma esfera deslocada com o centro em x1, yz0 e o raio 1. Tá? Então, esse daqui é uma esfera em coordenadas retangulares. Então, esse daqui fornecido é uma esfera em coordenadas, uma esfera deslocada em coordenadas esféricas. Então, na segunda parte, agora vamos ver como que fica integrais duplas neste ambiente, coordenadas esféricas.